Como que você, cuidador de idosos, deve se preocupar com o balanço hídrico, né? Se você quer ser realmente um cuidador de valor, um cuidador que se preocupa, né, em ser diferenciado, você deve saber o que é o balanço hídrico. A quantidade de água do nosso organismo varia de tecido para tecido. Por exemplo, nos ossos tem mais ou menos de 43 a 60% de água. Nos músculos, 70% de água. No sangue, 83% de água. No tecido adiposo, que é o tecido de gordura, é menor que 15%. Então, a gordura tem mais o que? Gordura mesmo. E o cérebro, 75% mais ou menos. Ou seja, se você parar para pensar, o nosso corpo precisa de muita água para poder sobreviver. Quem precisa de menos água é quem? A bendita da gordura, que a gente nem quer ter ela, não é mesmo? E a água, ela é o principal constituinte do organismo e essencial para várias funções. Entre elas, o transporte. Transporte de quê? Transporte de nutrientes para a célula e para tirar substâncias tóxicas do nosso corpo e mandar embora, por exemplo, pela urina, né? A água é responsável pela excreção dos produtos resultantes do metabolismo. Então, através dos rins, ele libera a substância para poder ser excretada. Então, o que é a excreção? O que está ali de lixo, que a gente não vai estar usando para nada de interessante, isso vai embora pela urina, ok? Então, a urina é suja? Tem lá um monte de coisa que o nosso organismo não quis. Igualzinho as fezes, né? Tem a função também de solvente. O que é solvente? É o que ajuda a dissolver as coisas. Então, por exemplo, se eu coloco o Nescau num copo, eu pego o Nescau e coloco num copo. O que vai acontecer com o Nescau? Vai dissolver aquele Nescau, ok? E no nosso organismo tem um monte de coisa que precisa da água para fazer essa dissolução, para dissolver alguma coisa, tá bom? Nas reações. A água também é que regula a temperatura corporal. E aí, como que funciona isso? Para e pensa. Quem mora no Nordeste é quente. Essas pessoas, elas transpiram mais ou menos do que quem mora no Sul, que é frio? Fala aí para mim. Um monte de não, gente. Muita gente falando que não, algumas pessoas dizendo sim. Normalmente, o que acontece? Não é à toa que no Nordeste tem praia, né? Região quente. Se tá muito quente, a gente vai transpirar mais. Se tá mais frio, você vai transpirar menos. Se eu transpiro mais, o que o meu corpo está fazendo? Ele está dizendo que está muito quente o lugar que eu estou, a temperatura do ambiente está muito quente, está esquentando o meu corpo. E aí o meu corpo transpira como um ato de resfriar meu corpo. Olha como que o corpo, né, é inteligente. Então, quando o corpo está quente, a gente transpira para diminuir aquele excesso de calor que está lá dentro da gente. Olha como é que é interessante. E aí a gotícula de suor que fica na nossa pele refresca a gente, não deixa a gente subir a temperatura demais, ok? Passar até mal, se a pessoa não tiver esse controle, ok? E se a pessoa está sentindo muito calor, está eliminando muito líquido pelos poros, automaticamente ela vai fazer menos xixi, porque ela transpira muito. A pessoa que mora no frio, ela quase não transpira. Tem gente que nem transpira. E aí ela faz mais xixi. Repara para vocês verem. No inverno, de uma forma geral, a gente faz mais xixi. Ou então, se você estiver num lugar que o ar-condicionado está congelando, você tem mais vontade de fazer xixi. Eu já contei para vocês que eu sou mijona. A Amora tá ali, ó. Eu já contei para vocês que eu sou mijona, né? Faço xixi toda hora, bebo bastante água também. Se eu estiver sentindo frio, filhinho, se eu tiver com vontade no banheiro, eu tenho que ir, não tem jeito. Então, o que acontece? Eu tô com frio, eu tô eliminando menos água, né? E aí, o que acontece?
eu tenho que eliminar a água de alguma forma, então vai através da urina, ok? Moro no Rio, é super quente, já morei aí, é muito quente mesmo. Então, você vai transpirar mais e vai tender a fazer menos xixi, ok? Vai tender, porque eu morava no Rio e era mijona do mesmo jeito, tá? Outra função da água é na participação das reações enzimáticas. Por exemplo, lá na hora da digestão dos alimentos, a água tem que estar presente. E o que é esse bendito balanço hídrico? Repararam? A primeira foto era uma balança. Essa balança, ela está mostrando o que pra gente? Literalmente um balanço entre águas no nosso corpo. O balanço da água que entra e o balanço da água que sai. Então, a gente vai falar agora para vocês entenderem. Essa balança aqui, ela está querendo demonstrar exatamente isso que eu estou falando para vocês. O balanço da água que entra, do balanço da água que sai, ok? A ingestão de líquido é muito importante para a saúde, principalmente, né, quando a gente se preocupa com o quê? A minha saúde como um todo. Tem gente que só bebe água quando está com sede, mas não deveria beber água o tempo inteiro, porque a gente já viu que a água é importante no nosso corpo como um todo, né? E aí o que acontece? Tem gente que só bebe água quando faz exercício, quando caminha, quando anda, sendo que deveria beber água o tempo inteiro. Por quê? A gente também está perdendo água o tempo inteiro, seja na respiração, seja na transpiração, seja na urina. A gente está perdendo água no suor, na respiração. Ou seja, a gente tem que estar preocupado o tempo inteiro em tentar repor essa água que a gente está perdendo, ok? Em condições normais, a ingestão de líquido deve compensar a perda, né, que o corpo tem fazendo o equilíbrio hídrico. O que é esse desequilíbrio, esse equilíbrio hídrico, então? É você ter um tanto de água e sair o mesmo tanto, ou algo bem parecido, ok? Nem ficar com água demais no corpo, nem ficar com água de menos no corpo. Se você ficar com água demais, você vai estar retendo líquido, não é bom. E se você ficar com água de menos, você vai estar desidratando, ok? E aí é importante falar que esse balanço hídrico, ele vai ser realizado a cada 24 horas. Então, você vai realizar a cada 24 horas. E aí, falar para vocês que o balanço hídrico é uma técnica realizada nos hospitais, principalmente no CTI, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é realmente o balanço hídrico. Só que você, como cuidador de idosos, que já sabe que o idoso vai ter uma dificuldade maior para poder fazer esse equilíbrio sozinho, você pode ajudar no seu cotidiano para que esse equilíbrio se permaneça. E aí você vai ficar comigo para você aprender como que você vai fazer isso no seu cotidiano, ok? Então, o equilíbrio hídrico é um procedimento do cuidador de idosos? Não, é um procedimento da enfermagem, que é feito lá no CTI de uma forma geral. Só que você pode fazer o equilíbrio hídrico do cuidador para você ter um controle maior dessa entrada e saída de água. Vocês percebem a importância dessa água no dia a dia das pessoas? Tem muita água no músculo, a gente precisa do músculo para se movimentar, para andar. Quanto mais água você tem no corpo, menos dores articulares você tem, porque a vascularização naquela região é melhor. Quanto mais água você tem no corpo, menos a sua pele sofre com ressecamento. Quanto mais água tem no corpo, melhor funciona o seu cérebro. Então, é muito importante você se preocupar em estar hidratando. Então, eu vou beber muita água, Irlane, muita água. Opa! O excesso de água também faz mal. Lembra que eu falei? Nem muito, nem pouco. É o equilíbrio, ok? E aí, o que acontece? O balanço hídrico vai ser realizado principalmente em hospitais, tá? A cada 24 horas, podendo ser parcial. Ou seja, o que é parcial? A cada 6 horas,
faz o valor total parcial. Eu vou explicar isso para vocês. Serve para saber se o corpo está ficando com mais ou com menos líquido, ou se de repente ele está em equilíbrio, tudo bem? E aí os nossos hormônios, que têm uma função importante no nosso corpo, na homeostase, né? O que é a homeostase do corpo? É no equilíbrio do nosso corpo. Os hormônios, eles vão agir aí também, liberando a urina, né? Diminuindo o líquido ou retendo o líquido se o seu corpo está com alguma descompensação, né? E aqui eu tá mostrando para vocês o exemplo, por exemplo, que é feito nos hospitais. A entrada do líquido, né, que foi ingerido, por exemplo, 1.400 ml, e aí que foi somando, por exemplo, 200 ml de alimentação, mais 200 de alimentação à tarde, mais 200 à noite, 600. Aí, mais a medicação que tomou, mais uma medicação venosa que foi tomada, soma tudo o que a pessoa utilizou, né, administrou de líquido. Mais os alimentos sólidos, que faz uma conta para saber o quanto de líquido que tem. Mais o metabolismo oxidativo dos alimentos, que é outra conta que é feita. Soma isso tudo, deu 2.500, ok? Somou esses 2.500, foi o que entrou de líquido no corpo da pessoa. E o que saiu de líquido? Na pele da pessoa, 450. Tudo são contas que vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Nos pulmões, 350. Na urina, 1.500 ml. Nas fezes, 200 ml, dando um total de 2.500. Ou seja, esse sujeito aqui, ó, ele tá com balanço hídrico equilibrado, entrou 2.500 e saiu 2.500, ok? Isso tá bom, Erlane? Depende, a gente não sabe o que a pessoa tem, né? Às vezes ela tava precisando de perder, às vezes ela tava precisando de reter, vai depender do que a pessoa tem. Essa é uma tabela de um hospital, ó, de um balanço hídrico. Não precisa de se preocupar, tá? Esse exemplo até é um balanço hídrico de Covid, tá vendo? UTI de Covid. Não precisa de preocupar, porque não é essa que vocês vão utilizar, mas eu quero só que vocês tenham uma experiência de saber o que é, tá? Então, aqui coloca o nome do paciente, a enfermaria, o leito, a data, né? E aí você vai colocar aqui a hora, a dieta. Por exemplo, 7 horas tomou 200 ml da alimentação por sonda. Foi oral, foi por sonda. 8 horas... ele fez a utilização do medicamento tal, 10 horas, enfim. E aí você vai colocar do lado de cá, ó, são os líquidos administrados, ok? Do lado de cá são o que foram tirados do corpo, o que saiu do corpo do paciente. Por exemplo, urina, vômito, evacuação com diarreia, né? Ostomia, drenos, você vai somar isso aqui. Então, soma o que entrou, soma o que saiu e vê o resultado parcial. Depois, à tarde, faz tudo de novo. À noite, o tempo é maior, não vai ser de 6 em 6 horas, até porque o sujeito vai tender a dormir aqui, né? Então, o metabolismo dele vai estar mais paradinho, então faz num tempo maior, ok? E do outro dia de manhã, faz a parcial, né? Das 19 horas até as 6 e faz a total. Nessa total vai ver o quê? Quanto de líquido que entrou e quanto de líquido que saiu, ok? Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo direitinho? Vamos lá, então. O que é a entrada de líquido? O que entra de líquido na sua vida? Para e pensa, o que entra na sua vida é o que entra na vida do idoso. É o que, Erlane? Os líquidos em geral, os medicamentos, os alimentos. Muitos alimentos vão com água. Se a pessoa está internada, o medicamento às vezes vai venoso, às vezes no soro, às vezes em outra solução. Às vezes o paciente faz alimentação por sonda, tá? Então, quais foram as entradas? Por exemplo, o paciente que se alimenta com sonda, a alimentação vai estar assim, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui para vocês verem. A alimentação vai estar assim. Dá para vocês enxergarem, ó.
tem a medida, ó. Então, você vai saber direitinho quanto que entrou de alimentação para aquele paciente. Vai vir um caninho aqui, né, que vai lá no narizinho, por exemplo, do paciente. E aí você vai saber, por exemplo, a medida dessa garrafinha é de 300 ml. Então, por exemplo, o paciente fez alimentação agora com 300 ml, com 200. Quem vai falar isso? O médico, tá? Ele que vai determinar quanto que é. Então, isso aqui ainda te ajuda porque tem a marcação de quanto que o paciente administrou, ok? E aí, se entrou, tem que sair. E na saída dos líquidos, como que funciona? Existem os líquidos que são mensuráveis, por exemplo, urina, né? Você consegue ver quanto de urina que saiu. Erlane, meu paciente usa fralda. Tudo bem, você pode pesar a fralda desse paciente, se for necessário, né? Você coloca na balança, tara a balança com uma fralda limpa, depois você coloca a outra fralda e vê a medida que vai dar ali. E aí você vai saber quanto que tem ali de urina. É claro que vai sair em miligrama, não vai sair em ml, mas você pode fazer a conversão se quiser, ok? As fezes, se for fezes principalmente com diarreia, porque está muito líquida, né? Excreção de drenos. Então, o dreno, quando a pessoa está com dreno, aquele líquido que está saindo de dentro do corpo da pessoa vai estar num potinho. Então, você consegue saber quanto de líquido saiu ali daquele dreno, né? O sangue, o vômito, isso são mensuráveis. Você consegue medir como que quanto que saiu da pessoa. Mas existem também os insensíveis. O que são os insensíveis? O que a gente não consegue mensurar muitas vezes. A gente tem uma média, né? Que é o suor, a lágrima, como que fala? A respiração. Isso a gente não tem uma certeza. A gente tem um parâmetro, ok? E aí, ó, quando a gente vai fazer as medidas, se o paciente está internado, por exemplo, isso aqui que a Amora queria pegar, ó. Se o paciente está internado e usa a bolsa de colostomia, para quem não conhece a bolsa, ó, essa é a bolsa de colostomia, tá? Então, o paciente, o estômago dele, o intestino dele é aberto na barriga, então faz um corte e abre assim, ó, o intestino para fora da barriga. Então, fica assim, ó. E sai as fezes ali naquela aberturinha. Fica literalmente assim, uma boquinha assim, ó. Eita. Você vê a pele da pessoa ali, o intestino dela. Então, eles abrem aquilo, deixam o intestino para fora. Por que acontece isso, Elaine? De repente, por algum tipo de câncer, alguma cirurgia no intestino que não pode passar as fezes em determinado local do intestino. Então, faz aquela abertura ali e o intestino passa a ser na barriga. Então, as fezes vão sair ali. Aqui, ó, tem as medidas que normalmente o médico ou o enfermeiro vai falar onde você vai cortar isso. E aí, você vai enfiar aquela boquinha que eu falei com vocês, entendeu? Vocês entenderam? A boquinha é só para vocês entenderem, para ficar mais didático. Tem a boquinha aqui na barriga, vai cortar isso aqui do tamanho certo e vai encaixar naquela boquinha. Então, isso vai ficar aqui dentro, né? E aí, as fezes vai ser depositada aqui. Essa bolsinha aqui, ó, fecha aqui. Peraí, deixa eu virar. Aqui, ó. Essa bolsinha aqui fecha essa boquinha, tá? E aí, ela fica fechada. A hora que quer, você abre e joga fora essas fezes que estão aqui. Essa bolsinha costuma durar, às vezes, até uma semana, tá? Tem um cheiro muito forte a hora que vai fazer a retirada das fezes, tá? Meu pai usou essa bolsa. E aí aqui tem a medida da bolsa, cada uma tem uma medida, tá? Mas você consegue saber quanto de fezes saiu ali também, se for necessário, ok? Ou se o paciente estiver usando
A bolsa coletora de urina, olha que bacana, ó. Ela também tem a medida. Então, você consegue saber direitinho quanto de urina saiu do paciente. Tem a medida, tá? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Ó, quando você for tirar a urina do paciente, você vai tirar por aqui. Então, você vai abrir o caninho, vai sair essa urina, tá? Você pode clampar aqui em cima, ó. Quando você clampa, não sai mais nada. Então, quando... Amora, veio correndo. Quando você quer abrir, você vira para lá, abre, e aí o xixi vai sair aqui, ok? Eu posso jogar água lá dentro para lavar, Elaine? Não. Esse procedimento não pode ser feito, tá? A hora que a bolsinha estiver ruim, né? Estiver bem suja, faz a troca da bolsinha, tá? E o médico vai determinar o tempo. Essa bolsinha, ela pode ficar no chão com o paciente sentado? Não pode, tá? Essa bolsinha, ela tem duas alcinhas aqui, ó, justamente para você pendurar em alguma coisa. Eu ainda falo para a pessoa para colocar uma sacola transparente para poder preservar mais ela, tá? Então, essa bolsinha fica aqui. E quando você vai manipular o paciente, só um pouquinho. Aqui vai estar ligado lá no paciente. E quando você for esvaziar, dar o banho no paciente, o que que você faz? Você fecha aqui a bolsinha, ó. Deixa eu ver. Ó. Tá fechada, tá vendo? Por quê? Para não correr o risco dessa urina voltar lá para a bexiga e causar alguma infecção. Então, na hora do banho que você for mexer mais com isso, você fecha e depois você abre. Não pode esquecer de abrir, porque essa urina vai vazar aqui e vai voltar para dentro da pessoa. Então, você tem que lembrar de abrir, ok? Então, ó, com essas medidas você consegue fazer esse trabalho. Ah, esse aqui também eu quero mostrar para vocês. Era a bolsa de colostomia, só que essa daqui é descartável. Olha que bacana. Então, é bom porque às vezes já aconteceu, por exemplo, do paciente tá usando ela descolar, que tem uma cola, tá? Mas aí descolar num lugar que você não tem que fazer. Então, você tem uma dessa aqui para uma emergência, você pode colocar, porque senão vaza as fezes mesmo, entendeu? Então, você tem esse daqui para você poder colocar. Fica a dica aí se alguém tiver algum paciente com colostomia. Ok? Quando o que sai? Urina, né? A sonda vai facilitar a medição para o paciente que usa a sonda, tá? Se não, faz a medida da fralda. De repente, o paciente está no CTI, mede-se a fralda de uma forma geral, pesa, né? As fezes, principalmente quando está com diarreia, às vezes o médico pede, às vezes ele fala que não precisa, depende de cada profissional. Os drenos, né? É excreção, tá saindo o dreno, então também tem relação. O sangue, agora que eu vi, bem tá errado, gente. Eu coloquei bem dreno no outro, não coloquei? Não coloquei nada, tá certo. A excreção por drenos, né? O sangue e os vômitos, tá? Isso tudo tá saindo da pessoa. Então, vamos entender de uma forma resumida, ó. O que é a tal tabela hídrica? O que essa tabela hídrica faz? Mede a entrada de líquido, mede a saída de líquido e vê se a pessoa está em equilíbrio ou em desequilíbrio, ok? Isso tudo é medido, Erlaine? Sim, lá no hospital. A nossa é outra, ok? E aí, muitos de vocês devem estar se perguntando, mas para que isso, Erlaine? Para que mede isso? Presta atenção. Se você fez a medida lá, olhou direitinho e deu que a pessoa tá com menos 35 de líquido, vamos supor, tá, o balanço hídrico dela tá negativo. Então, o que significa tá negativo? Essa pessoa, ela tá perdendo mais líquido do que entrando mais líquido.
Isso significa que a pessoa está ficando com o quê? Com excesso. Se a pessoa tiver com edema, anasarca que chama, se a pessoa tiver com edema agudo de pulmão, a pessoa vai estar inchada, vai estar com muito edema. Então, o que tem que ser feito? Tem que retirar o líquido dessa pessoa. Tem que fazer com que o equilíbrio hídrico dela fique negativo. Então, o balanço hídrico dela vai ficar o quê? Negativo. Então, os médicos têm que se preocuparem para ir tirando o líquido dessa pessoa, ok? E se, de repente, a pessoa estiver desidratada, ela está o quê? Com pouco líquido. Então, tem que fazer com que aumente esse líquido, que o balanço hídrico dela aumente, ok? E existe o neutro também, que o que está entrando, está saindo e está neutro, ok? E aí, qual que é melhor? Não tem melhor, vai depender do que a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa tiver com edema no corpo inteiro, não adianta ela estar neutra, porque ela tem que tirar aquele excesso de líquido. Já viram pessoas que ficaram internadas e ficaram muito inchadas, às vezes por causa do soro, por causa da medicação? Depois essa pessoa tem que jogar fora esse líquido, né? O médico às vezes passa um diurético. Por quê? Porque se a pessoa ficar neutra, ela vai continuar com aquele tanto de edema. Não adianta a pessoa, de repente, estar com desidratação. A Mora quer porque quer pegar o negócio. Não adianta a pessoa, de repente, estar com desidratação e depois ficar neutra, porque ela está com pouca água no corpo, o corpo dela está pedindo água. Ou seja, qual é a melhor situação dessa, gente? Não tem melhor situação. Vai depender do que o paciente tem, do que ele está sentindo, ok? Então, vai depender de cada situação, tudo bem? E aí, o equilíbrio, né, entre a ingestão e a perda de líquidos é fundamental para não colocar a saúde em risco, para não colocar a minha saúde em risco, para não colocar a sua saúde em risco. Então, é muito importante se preocupar realmente com a sua saúde, com a saúde do idoso que você assiste. Então, a regulação desse balanço hídrico, ela depende de quê? Do mecanismo, né, do cérebro, do controle da sede. Então, quando você está com sede, é o seu corpo falando assim, ó, coloca água aí que eu já estou precisando, tá faltando. Todas as vezes que seu paciente falar assim, me dá água que eu tô com sede, você deve pensar assim, caramba, pequei, errei. Por quê? Você deve oferecer água para o paciente antes que ele peça. Na hora que você tem sede, o seu corpo já está com desidratação. Quando o seu corpo te pede água, é porque já está faltando lá dentro dele. Então, a gente não deve esperar ter sede para beber água. A gente deve beber água o tempo inteiro, tá? E aí, o que mais que ajuda a gente na regulação desse balanço hídrico? Que o nosso corpo faz, tá? Uma harmonia antidiurética. Então, o nosso rim, ele tem a função de ver se ele vai liberar mais líquido ou menos líquido, de acordo com o que você consumiu, de acordo com o que você suou. Então, existe uma harmonia lá que o sistema renal faz. Capacidade de reter e excretar água da função renal. Isso está relacionado também com a parte renal. E perdas por respiração e transpiração. Então, a gente vai respirar, a gente também vai ter perda. Na transpiração, a gente também vai ter perda. Às vezes a pessoa não entende na respiração, né? Mas quando a gente está respirando, a gente também está perdendo água, tá? E aí, se a pessoa não toma cuidado com esse balanço hídrico, tá? Com esse equilíbrio hídrico do seu paciente, do seu idoso, principalmente, presta atenção, principalmente paciente com Alzheimer, paciente com demência. Ele não lembra que ele tem que tomar água. O paciente idoso, gente, ele perde essa percepção da sede. Então, isso diminui muito. Por isso que o paciente idoso não tem sede, não quer água, nunca quer beber água, tá? Então, a gente tem que se preocupar realmente em estar oferecendo a água sempre. A desidratação
o que seria desidratação? É a falta de água, quando você, cuidador, não teve o cuidado de ficar dando água para esse paciente toda hora, tá? A desidratação, ela resulta da eliminação de água e de sais minerais do organismo. E acontece quando esse balanço hídrico é negativo. Por que é negativo? Porque o que está entrando de água é menor do que está saindo. Então, a conta vai dar negativa. E isso significa o quê? Que essa pessoa está perdendo água. Isso significa que essa pessoa vai ter comprometimento para a saúde dela. E olha que interessante isso, tá? Quais são os sintomas de desidratação? As pessoas às vezes acham que quando o sujeito está desidratado, ah, não, ele teve diarreia que ele está desidratado. Não, existem outros sintomas, como cansaço mental, cansaço corporal, sensação de aumento de temperatura, a pessoa se sente quente, tontura, vertigem, desmaio, dores de cabeça, náuseas e vômitos, alterações visuais e auditivas, às vezes desorientação. Pode acontecer do paciente estar tão desidratado, que ele começa a não falar coisa com coisa, ele está olhando para você, mas você vê que aquele olhar está vago, que ele não está te vendo realmente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando a desidratação pode até ser leve, tá? Teve uma desidratação leve e depois a pessoa melhorou, pode ter certeza que aquela desidratação afetou tanto o sistema cardíaco, o sistema renal, respiratório e digestivo. E isso pode trazer consequências a longo prazo. Por isso que é tão importante a gente se preocupar em dar água. Quando o paciente falar, eu tô com sede, o desejo da sede já é a desidratação. A pessoa já, então assim, quando a pessoa te falar que tá com sede, quando você tiver com sede, o seu corpo já tá pedindo água porque tá faltando para ele. Então, essa desidratação pode estar entre 1% e 2%. Por causa disso, a gente deve ingerir líquidos sem vontade de beber água. Então, ó, toda hora, esteja você com a sua garrafinha e beba a sua água, né? Eu sempre coloco uma garrafa de 2 litros e eu vou bebendo ali até acabar com ela. Eu tenho que beber 2 litros. Depois, o que eu beber durante o dia é lucro, né? Mas 2 litros eu vou beber todos os dias. E a gente deve fazer isso, tá? E os idosos, eles são particularmente sensíveis à desidratação. O mecanismo fisiológico do idoso já está lento, né? Então, ele pode não ter a sensação da sede. Ou seja, muitos idosos perdem essa sensação da sede, gente. Por isso que ele não te pede água, ele nem quer água, ele nem lembra da água. Se o paciente tiver alguma demência, então, aí que ele não lembra mesmo. Então, você tem que estar ali. Quando eu vou atender meu paciente, de uma forma geral, eu chego, dou água para ele no início. Aqui, trouxe um pouquinho de água para a senhora. Aí, às vezes, o paciente tem demência, ele olha para a água, vai lá e bebe, entendeu? Ou então fala, não quero não. Eu falo, bebe só um golinho. E aí ela foi lá e bebeu um golinho. Tá ótimo. Foi um golinho que ela não teria tomado. Então, ó, pega uma garrafa de água, separa para o seu paciente, para você saber quanto que ele bebeu por dia. Você está fazendo o controle hídrico da água dele. Então, pega uma garrafa de 1,5 litro, de 2. Então, aquela garrafa ali é do seu fulano, é da dona fulana. E toda hora você vai dar um copinho, dar um pouquinho, para você para ter o controle do tanto que ele está bebendo, ok? E quais são as recomendações de hidratação? Beber cerca de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Então, você que está aqui, que não bebe, começa a se preocupar com isso, começa a tentar beber 2 litros de água por dia, coloca isso como meta para a sua saúde, né? Quebra a ponte. Quebra não. Eita, como é que eu falei? Queima a ponte, né? Por que queima a ponte? Porque isso é uma ponte que te leva para quê? Para falta de saúde, para doença. Então começa a beber água, né? Beba aquela quantidade que você vai perceber que durante o dia você não vai ter sede. Beba antes de ter a sede. Por quê? Porque você vai se hidratando. E depois você vai reparar que o seu corpo também vai te pedir a água, né? Esteja atento aos sinais associados de desidratação. Urina, o cheiro da urina, a cor da urina. Se a pessoa estiver muito cansada, com dor,
se ela estiver desorientando, tem que ter cuidado com isso. Aumentar a ingestão de líquidos, principalmente após atividades físicas, em dias muito quentes, quando estiver em um lugar que a altitude for muito elevada, por exemplo, Teresópolis, Petrópolis. Se a pessoa tiver com febre, porque o organismo dela já está quente, tem que oferecer mais água. Quando a pessoa está vomitando, com diarreia, pessoas que estão grávidas, pessoas que estão amamentando, isso tudo tem que beber mais água. E aí é importante falar, muitos cuidadores, já tirei muitas dessas dúvidas, tá? O cuidador acha que quando a pessoa, alguns, né? Acham que quando a pessoa tá com diarreia, ela tem que comer comida sólida para endurecer as fezes de novo. E não tem nada disso, tá? A pessoa vai comer comida normal, tentar comer comida mais saudável, né? Não comer nada muito pesado, muito engordurado, né? E tal. Mas tem que beber líquido, porque ela tá perdendo líquido ali nas fezes. Então, ela tem que administrar muito líquido, tá? Fica essa dica aí para vocês. E existe uma avaliação para você considerar a urina, né? O que é isso? Quando o paciente tem algum problema que está faltando líquido no corpo dele, essa urina tende a ficar mais escura. Elaine, mas meu paciente vive com a urina escura. Pode ser que ele tome algum medicamento que tenha essa reação, então tem que ter cuidado com isso. Só que de uma forma geral, presta atenção, de uma forma geral, isso é regra? Não é regra, tá? Existe uma escala que essa urina que está aqui no início é uma urina que, de uma forma geral, é uma urina que está mais limpa. E qual seria a urina mais suja? É essa urina que está aqui, ó, no marrom, tá? No escuro. Então, você pode saber que quanto mais escura essa urina, maior é a possibilidade dessa pessoa estar tendo algum problema renal realmente, ok? E existe um testezinho, e aí, ó, vale lembrar também, esse teste, ele serve para algumas pessoas, para outras não, tá? Então, qual é a minha dica? Faça sempre no seu paciente, para você ver o organismo dele como funciona. Por exemplo, a minha família, gente, é uma família de pessoas com muita ruga, porque a gente é muito branco, né? Então, aquelas pessoas que dão um monte de preguinha de ruga assim no rosto, na mão. Então, quando a gente fica velho, a mão fica cheia de ruguinha, muita ruguinha, ó. Se eu querendo fazer aqui, ó, eu até consigo fazer um pouquinho. Ela não fica, mas eu consigo juntar bem, tá vendo? Ó? Mostra que eu não estou desidratada. Quando você tá desidratado, você faz a ruguinha e ela para. Só que tem idoso que, por natureza, tem muita pele, então vai ficar parado. Então, o que eu te indico? De vez em quando você faz isso, todos os dias lá, né, com o seu paciente, para você reparar como que é o padrão da prega dele. E aí, se ele estiver desidratado, você vai reparar que essa prega vai mudar, ok? Então, o que acontece? Você faz a prega, ela fica mais ou menos 3 segundos e desce. Quando a prega fica, significa que o paciente está desidratado, tá? Com cachorro também é assim. Você pega a pele do cachorro, sobe ela, se ela fica parada, o cachorrinho está desidratado. Paciente também, né? Só que, ó, foca em mim, guarda o que eu tô falando. Isso é regra? Não é regra. Se o paciente for muito cheio de pelezinha, isso vai ficar mais paradinho. Então, você tem que ter o parâmetro do seu paciente. Você vai fazer a medida sempre do seu paciente, ok?